Bom dia para vocês, mais uma vez, bom dia. O Espírito Santo se faça presente nesse momento na vida de cada um aqui. É o meu desejo e a minha oração. Tudo bem aí com vocês? Dormiram bem? Descansaram bem? Que bom que a Dona Zimar voltou hoje. Dona Zimar estava sem internet, né? Coisa boa. Deus abençoe, seja bem-vinda novamente. Hoje nós iniciamos aqui o estudo de Levítico, né? Capítulo 1 ao 7. Estava aqui lendo, meditando aqui na leitura. Uma leitura bem difícil assim, de navegar nela, né? Fala muito sobre sangue, sacrifício, mas aqui esse livro envolve um pouquinho, e ele nos traz, né, uma clareza pela, pelas formas as quais, né, Deus deseja que o povo adorasse a Ele e também respeitasse. E a gente vai navegar aqui nessa leitura de hoje, né, junto com o Roberto, vai explanar para nós, dando continuidade ao estudo de ontem. Eu amei o estudo de ontem, tenho gostado bastante, está falando sobre o santuário, e hoje a gente vai continuar, né, com esse estudo aí. Antes, lógico, né, a gente tem o nosso momento de oração, nosso momento de intercessão, já estava aqui orando todos os dias, antes do meu celular despertar, eu já acordo, eu sinto o Senhor já me despertando para orar, para me preparar para esse momento. Eu fico em oração, pedindo ao Senhor de novo o batismo do Espírito Santo, e é o que vai fazer realmente a diferença, né? Quando nós acordamos, às vezes acordamos assim, sem vontade até mesmo de levantar. Ai, a cama está gostosa, está quentinha, uma chuvinha lá fora, né? Mas de repente a gente começa a reconhecer ali o nosso Deus e a gente sente que precisa dele para nos encher, para nos preencher, para falar ao nosso coração. E a vida é assim, todos os dias nós precisamos, nós somos como um vaso, né? Um vaso furado. Ele precisa ser enchido todos os dias. De hoje não vale para amanhã. Por isso que nós estamos aqui todas as manhãs buscando o meu batismo do Espírito Santo, para que sejamos assim preenchidos, né? E revestidos de poder, para assim a gente poder prosseguir a nossa jornada. E será assim até a vinda de Jesus. Nós vamos continuar então em oração. Eu quero pedir para vocês hoje, assim, sabe, já no primeiro momento, que vocês me ajudem em oração pela Estela. Ontem eu recebi a notícia dela, fiquei bem triste, e realmente chorei, porque eu me lembrei da Estela, né? Pessoa assim, saudável, forte. Eu já falei que no início que nós começamos a orar por ela, a Estela, uma pessoa que me acompanhou assim, no início, né, quando as minhas meninas eram pequenininhas, a minha caçulinha nasceu, e ela esteve ali comigo, né, dando um apoio. E ontem a mãe dela disse que, a notícia que me trouxe, que os rins dela estão paralisados, então que ela ainda está ainda sobre medicação. E realmente, quando a pessoa está internada no hospital, sob medicamento, tende a tendência, né, dos rins paralisarem. Ainda mais se o tratamento for muito agressivo. Então, isso acontece. Isso, a maioria das vezes, né, ou quase sempre, são realmente o efeito da medicação. No caso dela, ela precisou, né? Estava ali para um tratamento e acaba afetando outras coisas. Infelizmente, é assim. Por isso que nós trabalhamos muito aí o estilo de vida saudável, que é a prevenção, né? De tratar a causa de dentro para fora. Mas eu quero, nesta manhã, clamar ao Senhor pela vida dela e pedir que vocês coloquem no caderninho de vocês, não esquece não, coloquem o nome dela é Estela. Vamos orar por ela, para que a vontade do Senhor se cumpra na vida dela e dê ela a oportunidade de recomeçar. E o Senhor Deus certamente fará aí milagres, eu creio. Quero convidar vocês a orar, então, nesta hora comigo. Quero agradecer a vocês aí que têm feito aí um comentário lá no canal do YouTube.
Tenho agradecido a Deus por esses momentos, que gostoso, gostoso. Não que, né, eu já falei sobre isso, a gente não deve escrever os pedidos, deve, ao contrário, temos que fazer pedido sim, temos que pedir ao Senhor, ele fala, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis. Mas, assim, quando a gente ouve essa palavra de gratidão, é muito bom, soa muito bem, né, isso exala um perfume diferente. Então, ter sempre esse espírito de gratidão, isso é maravilhoso. E eu queria falar aqui também, foi também que eu me lembrei aqui, sobre as músicas que todos os dias é colocada aqui. Essas músicas eu tenho colocado assim, até de uma forma intencional, porque aqui é o meu canal oficial das minhas composições, vídeos, alguns clipes que eu já fiz, né, que lancei, e estou aí para lançar outros também. Então, a gente está num processo de construção, né, de espaço, de local para gravar. Mas, assim, todas as músicas que têm sido colocadas aí são de autoria minha. E eu não sei se eu, no início, acho que eu comentei, então nem todos ouviram, e eu queria repetir, porque alguém estava perguntando antes sobre a música que foi colocada, né? Aí no dia 31. É a música que está ali representando. Aquela música fala sobre o chamado, sobre o meu chamado e a minha experiência minha pessoal, de uma fase em que eu me encontrava bem no início do ministério. Já tinha gravado o meu primeiro CD, o Virar nas Nuvens, eu já tinha gravado, mas eu não tinha tido ainda um encontro assim, verdadeiro com Cristo, assim, de realmente sentir um renovo, um reavivamento no meu coração. Então, eu gravei meu primeiro CD e eu ainda senti um vazio. As músicas eram músicas que Deus me inspirou, foram experiências minhas com Ele. Eu tinha uma vida, assim, de consagração, eu tinha dedicado o ministério a Ele. Minhas meninas eram pequenininhas, no primeiro CD tem ali a minha filha participando, cantando, quando ela tinha 8 aninhos, coisa mais linda. A música que fala, ouça os passos de um Deus que se aproxima, vocês podem ouvir aí depois no canal, pode procurar e ouvir. E foi uma experiência, assim, de entrega, mas foi um momento também que eu estava aprendendo, de fato, como que seria a minha jornada. Eu estava ainda conhecendo a Deus, eu não sabia, não conhecia sobre o Espírito Santo, a necessidade, a importância que nós tínhamos de receber o batismo do Espírito Santo. Então, muitas vezes nós vivemos assim, uma fase de entrega e até mesmo de busca, mas o processo de realmente da gente chegar até esse ponto de conversão, ele é um pouco longo, porque nós não entendemos, nós demoramos a entender. E ao longo do tempo eu fui buscando, fui orando ao Senhor, e um dia ele se revelou a mim, sentado no banco de uma igreja. E eu estava sentada ali, foi quando eu senti que alguém sentou bem perto de mim, era algo sobrenatural. Uma mão, como se estivesse colocando assim no meu ombro. E naquele momento ali, a minha mente estava assim, com muitas perguntas, muitos questionamentos. Eu ficava perguntando, nossa, por quê? Que vazio que é esse? Então eu questionava, né, se eu estava realmente vivendo o propósito de Deus, tentando me encontrar. Acho que muitas vezes todos vivem numa fase como essa. E naquele momento, uma voz soprou, sussurrou no meu ouvido e foi algo muito real. E a voz falou: cante canções, somente que eu liberto. E naquele momento ali, na hora eu não entendi, mas depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo que era um chamado. Porque naquela hora eu não atentei. Eu me senti assim, como se eu não tivesse pronta para aquilo, não estivesse acreditando no que estava acontecendo. E eu saí dali com aquela experiência, foi real. Falei, gente, o que aconteceu? Eu não via, mas eu sentia que alguém esteve ali, colocou a mão no meu ombro e sussurrou somente. E muitas coisas passavam na minha cabeça. Deus me pedindo para ir para uma direção, e talvez eu queresse ir para outra direção, dentro do ministério. E aí eu fui entendendo esse processo. E com o passar do tempo, diante daquela experiência que eu fui compreendendo, fui amadurecendo, foi quando eu, eu comecei a sentir que eu tinha, talvez até rejeitado o chamado de Deus naquele momento, porque eu deveria ter me comprometido naquele momento. E eu não me comprometi, assim, em entender realmente que Deus me chamou. E foi quando eu ainda gravei o meu segundo CD, Foi para Salvar o Homem.
E dentro desse CD tem músicas lindas, maravilhosas, mas dentre 12 músicas, ali 6 músicas são minhas. E eu gravei ali, provavelmente, acho que umas 5 músicas, ou 6, tenho que me lembrar aqui, mas foram mais ou menos umas 6 músicas que não são minhas. Então, eu fiz versão, músicas lindas, bonitas, mas não são minhas. E aí eu fiquei me lembrando, né, da experiência que eu tive. E por incrível que pareça, depois que eu gravei o segundo CD, eu quase não cantava as músicas. Eu não cantava. Por quê? Porque depois dessa experiência que eu tive, eu sentia que tinha melodias como se estivesse dentro de mim, querendo sair para fora, gritar. E a partir disso eu comecei, então, a compor de verdade, a compor músicas e letras que saíram de dentro de mim. E eu senti que era o que Deus queria me dar desde o início. Então, todas as minhas músicas e experiências que eu tive a partir disso são músicas que eu chamo hoje de músicas que curam, porque foi a minha experiência com Deus, de conversão, né, de entrega e de encontro, de um reencontro com Cristo. E aí, então, a minha jornada foi uma jornada de cura, né, porque a partir daí eu comecei a escrever, comecei a me relacionar de uma forma mais profunda com Deus, e uma jornada fui buscando de uma forma intensa, entendendo sobre o Espírito Santo, e a minha vida foi mudando, foi sendo transformada pelo poder de Cristo e do Santo Espírito. E eu louvo a Deus por isso. Então, muitas vezes Deus nos chama e a gente não entende, e a gente demora o processo, e naquele momento, foi o momento que ele foi ali, ele simplesmente queria me curar naquele momento. Muitas vezes a nossa cura, ela demora a chegar, porque nós não entendemos o chamado de Deus, nós não entendemos o que o Senhor quer dizer no momento em que ele fala conosco. E é assim, nosso processo é meio lento, né? E glória a Deus que ele é paciente e bondoso, né? Está sempre nos esperando. Então, quando vocês quiserem ouvir, fiquem à vontade, as músicas estão aí no canal, né? Aquela música que foi tocada aí na sexta-feira, no dia 31. É uma música que eu compus, contando um pouquinho da minha história. Depois vocês ouçam, para vocês entenderem melhor, e no próximo momento eu posso estar aí aprofundando mais nessas experiências. Estou escrevendo um livro que chama Músicas que Curam, então tem várias músicas minhas ali. Então, estou nesse processo de desenvolvendo aí a minha jornada de cura, e eu quero, no momento certo, oportuno, estar aí transbordando para vocês. Então, que o Senhor abençoe e que vocês possam estar sendo tocados, né, cada vez mais por essas canções. São muitas experiências profundas que eu tive, mas o momento de conversão foi quando realmente eu entendi, né, o chamado de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar com vocês neste momento. Quero convidar vocês a fecharem os seus olhos de onde vocês estão. Lembrem de orar pela Estela e vamos orar uns pelos outros, né, e que o Senhor nos abençoe neste momento de estudo. Então, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, eu te agradeço mais uma vez, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor tem todos os dias nos despertado para estar aqui. Obrigado pelo renovo, pelo teu Santo Espírito que está sempre nos convencendo, sempre nos mostrando direção, que o Senhor fale, o Senhor sempre fala de uma forma tão clara na nossa mente, no nosso coração, mas às vezes nós demoramos a atender e entender, e temos um processo muito lento, mas eu te agradeço porque o Senhor é paciente, o Senhor é longânimo conosco, muito obrigado. Eu quero nesta hora, Senhor, te suplicar, antes de tudo, que mais uma vez o Senhor nos batize com o teu Santo Espírito. Continue derramando sobre nós uma porção máxima, nos convencendo, nos transformando, operando em nós, Pai, uma transformação do nosso caráter, em nosso comportamento, na nossa fala, nos nossos pensamentos, nos ajude a organizar e reorganizar e ajustar tudo aquilo que precisa em nós, Pai, para que, através de nós, muitas pessoas possam ser alcançadas e curadas. Eu te peço uma bênção muito especial por todas as pessoas que aqui estão, cada família aqui representada, que o Senhor abençoe a cada necessidade, traga cura, traga libertação e restauração.
E de uma maneira muito especial, eu te suplico pela vida da Estela. Por favor, Senhor, mais uma vez eu te peço, eu coloco ela diante do Senhor. Cura, Senhor Deus, a Estela por completo, segundo a tua vontade, segundo o poder que há em ti. Eu te peço, cure ela. Leve, meu Deus, neste momento, a sua presença, esteja presente na vida dela, coloque a tua santa e poderosa mão sobre ela. Leve o teu Santo Espírito, Senhor Deus, vá ao encontro dela nesta hora e restaure ela, ó Deus, para que ela tenha um novo recomeço. Que o Senhor Deus, ó Senhor, faça uma obra de milagres na vida da Estela. Eu creio, Senhor, que estou te pedindo, não pelos nossos méritos, mas é pelos méritos de Jesus Cristo. Eu oro, eu clamo neste momento, juntamente com cada um que se encontra aqui nesta sala. Toma ela nas tuas mãos, Pai. Eu entrego a ti, confio de que o Senhor está nos ouvindo. Entrego mais uma vez a dona Zimar também, o senhor Dionísio, que também estão sob os seus cuidados. Eu coloco diante do Senhor a vida de cada um aqui, Senhor. Também da Janete, que ontem não estava muito bem, que o Senhor restaure a saúde dela, para que ela continue sendo luz na sua casa, também na tua igreja. Eu entrego nas tuas mãos neste momento a igreja dos chakras, que o Senhor continue fortalecendo, abençoando a liderança, derramando o teu Santo Espírito para que todos, Pai, prossigam nessa jornada sendo verdadeiramente guiados e conduzidos pelo Senhor. Eu oro pelos nossos desbravadores que estão voltando às atividades hoje, que o passeio que eles terão, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor os leve em paz e os traga em paz. Pai, eu entrego este dia nas tuas mãos, esse novo dia, o início de uma nova semana. Nos abençoe. Esteja presente, Pai, em nossas vidas. Enche o nosso coração com a sua presença. Eu oro em nome de Jesus, eu te agradeço, eu recebo. Eu recebo as bênçãos que o Senhor tem para mim neste dia. Nós recebemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que assim seja. E eu me apego nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos dar sequência no nosso estudo nesse momento. Vamos aí continuar a nossa leitura. Deus Ô, use aí, Roberto. Deus. Judete, Judete, Oi, Isabel. desculpa te atrapalhar, mas como que faz para mim eu conseguir o seu CD? Ah, sim. Olha, lá na descrição do meu Instagram, lá tem, né, uma loja lá, onde as pessoas podem estar adquirindo, ou você pode me chamar no meu privado, que eu também envio para você, tá bom? Ah, bem, tá bom, tá bom. Pode me chamar Desculpa, no meu viu, te privado. incomodar. Não, que isso. Que isso. Então, vamos lá, então. Deus te use aí, Roberto. Amém. Bom dia, pessoal. Deus esteja com cada um de nós nesse dia. Seja uma bênção que nós possamos aprender um pouquinho, uma bênção de testemunho também da nossa querida irmã. Deus continue te usando aí, Gi, para que possamos fazer muitas coisas ainda para honra e glória ao nosso Deus. Bom, meus queridos, nós finalizamos ontem falando sobre alguns pontos importantes sobre o santuário, questão de o que significa as cores, o que significa a pele de foca e assim por diante. Também vimos ali que o trono de Deus não é a Arca da Aliança. Vimos também que as tábuas da lei eram de safira, ou seja, azuis, e que o azul na Bíblia significa o governo de Deus, ou seja, mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Hoje nós vamos adentrar na questão dos ritos em si, tá bom? Então hoje seria a leitura de Levíticos 1 a 7, aonde vai falar sobre várias ofertas que existiam no santuário. Então nós vamos falar sobre cada uma delas de uma forma que seja mais fácil para entendimento de cada um de nós, tá bom? Então eu vou partilhar novamente a tela aqui com vocês. Esse daqui é uma mensagem que eu faço lá nas sextas-feiras, quando eu participo de finais de semana com Deus. Deixa aqui que não foi. Eu demorei muito para
nós estamos vendo aí. Então, como que funciona as ofertas? Se vocês pegarem Levíticos 1, vai falar sobre as ofertas queimadas, ok? Uma oferta queimada. Deixa eu só tirar aqui do meu meio isso aqui. Aí. Então, as ofertas queimadas, é muito interessante que nós vamos ver hoje que essas ofertas que eram realizadas lá em Israel, elas continuam sendo feitas hoje em nossa vida, porém de uma outra forma, tá bom? Então, muitas pessoas têm uma frase que é errada, de que a lei cerimonial foi abolida, tá bom? Muitos adventistas dizem essa frase, e isso não é correto dizer, tá bom? A lei cerimonial, ela não foi abolida, ela foi cumprida. Tem uma diferença muito grande nisso, porque quando você abolir alguma coisa, isso daí não tem absolutamente mais nada que te ajude. Isso daí já se foi, aboliu, acabou. Tá? Então, aboliu a escravidão. Então, todo mundo vai ser o quê? Liberto, solto, sabe? Aboliu, qualquer coisa que se abole, acaba, tá bem? Já a lei cerimonial, ela ainda não acabou. Nós ainda, por exemplo, estamos numa festa do dia da expiação, que só finaliza essa expiação quando Jesus trouxer os pecados para Satanás e o destruir, tá? E levar, né? No caso ali, deixar ele por 1000 anos parado, né? Aqui nessa terra. E depois nós teremos ali a festa dos tabernáculos, que será realizada no céu, tá bom? Então, somente após essa festa dos tabernáculos é que a lei cerimonial não vai ter mais nada para nos oferecer, tá bem? Então, Jesus ele vem cumprindo a lei cerimonial desde o momento em que ele nasce até o momento que ele ascende e continua a sua obra até 1844. Depois ele passa do Santo para o Santíssimo, entra ali nos tempos de dia da expiação, tá bom? Quando ele passa do santo para o santíssimo, começa a expiação, tá bem? E ela vai até ele retornar, ok? Depois que ele retorna, temos as festas dos tabernáculos, e aí sim, não temos mais nada com a lei cerimonial, tá? Então, não diga que a lei cerimonial foi abolida. Essa ideia de que a lei cerimonial foi abolida, ela é usada no nosso meio para tentar explicar alguns textos na Bíblia que dizem que a lei foi abolida, né? Vários textos, nós temos ali Efésios 2:15, por exemplo, que diz que a lei dos mandamentos foi abolida, tá? Então as pessoas pegam e falam, não, essa lei não é um dos mandamentos, os 10 mandamentos, é a lei cerimonial, tá? Mas não é bem isso, a gente precisa entender sobre as duas alianças, outro estudo que eu acredito que vocês deveriam correr atrás. Tem um canal Adventismo Vivo, do amigo Thiago Helker, onde tem lá uma playlist sobre as duas alianças. Vocês vão conseguir entender e explicar melhor sem falar que a lei cerimonial foi abolida. Bom, então, agora eu vou provar para vocês de que a lei cerimonial, ainda nos ritos, nós não matamos cordeiro mais. Porém, a gente tem coisas na nossa vida que a gente faz que simboliza as ofertas que vocês vão ver aqui hoje, tá bom? Então vamos aqui para a primeira delas, que é a oferta queimada, que ela era uma oferta obrigatória, aquela oferta onde o cordeiro era sacrificado nas manhãs e às tardes. Exatamente ali às 9 horas da manhã e às 3 da tarde, todos os dias. Não podia faltar nenhum dia. Essas ofertas também, além delas, haviam as voluntárias. Roberto, o que seria essa voluntária? Eu, Roberto, cometi um pecado a qualquer horário, o santuário não fechava, tá, pessoal? O santuário ficava 24 horas ali para vocês na hora, porque Deus não tem horário para você pedir perdão, tá bom? Então, o santuário não fechava se os sacerdotes se revezavam em turnos, tá bem? Então, o que que acontecia? Roberto, peguei ali 5 da manhã e já quero ir lá pedir perdão. Então eu vou até o santuário, levo meu cordeiro, ovelha, novilho, rolo ou pomba. Isso daqui é simbolizando que Deus não faz acepção de pessoas. O cordeiro, a ovelha e o novilho era para gente muito rica e o rolo e a pomba era para os mais pobres, tá bom? No caso ali, Jesus, né, José e Maria entregavam rolos e pombas porque eles não tinham riqueza, tá bem? Tinha que ser um macho e ele não podia ter defeito e ele tinha que ser de 1 ano de idade. Por que 1 ano, Roberto?
porque você tinha que se familiarizar com ele, você tinha que amar aquele cordeiro. E o cordeiro é um animal que depende muito de você. Então, o cordeiro depende mais de você do que um cachorro e um gato, pra você ter uma noção. Então, você ia cuidar por 1 ano daquele cordeiro, e depois você ia ter que matar aquele cordeiro porque você cometeu algo errado. Em devidas proporções, imagine que você tem um gato ou um cachorro que você ama muito, porque geralmente a gente ama muito nossos pets, né? E você vai ter que matar ele porque você cometeu o erro. Era isso que Deus queria mostrar ali para aquele povo, para que eles não cometessem erros, ok? Então, o que simboliza a oferta queimada? Inteira consagração. Agora eu pergunto para vocês: nós não temos que ser consagrados hoje ainda? Então, não posso dizer que a oferta queimada foi abolida, porque a oferta queimada simbolizava inteira consagração, e hoje eu preciso ser totalmente consagrado a Deus. Deus não quer 99% do Roberto, Deus quer 100%. Ou é tudo ou é nada para Deus. Então, nós necessitamos ser consagrados a Deus diariamente, todos os dias, a todo momento, ok? Então, essa oferta, eu vou fazer aqui alguns jograis com vocês bem interessantes. Essa oferta, como ela era realizada? Vamos lá. Aqui é para que vocês possam ter uma noção maior sobre o assunto, ok? Bom, aqui a parte amarela é o sacerdote fazendo a pergunta. A parte em branco é o pecador respondendo, tá bem? Então eu conversei com algumas pessoas, alguns pastores que são judeus, para a gente conseguir explicar melhor. Então, na igreja eu costumo fazer dessa forma, de eu falar o do sacerdote e a pessoa falar o do pecado, tá bem? Como aqui a gente não vai fazer uma bagunça, né? Porque senão todo mundo vai ter que abrir o áudio. Então você fala, você repete as brancas aí com vocês mesmo, tá bom? Pode ser no tom que você achar que dá aí, para não atrapalhar alguém que esteja dormindo, tá bom? Então, imagine que você cometeu um pecado, você tá triste demais porque você tem que morrer. Quem comete pecado, o salário do pecado é a morte. Romanos deixa isso claro, ok? Então, você tem que morrer. Então você tá o quê? Muito triste, tá bom? Então você vai lá, pega o seu cordeirinho e já vai para o santuário. Chegando no santuário, o sacerdote vai fazer a seguinte pergunta: onde está o seu pecado? Então vocês respondem: nessa vítima inocente, ou seja, no cordeirinho, tá? Qual o resultado do pecado? A morte. Quem deveria morrer? Aí você, eu. Mas como não quero, trago essa vítima em meu lugar. Então você está fazendo uma troca. É você que pecou. O cordeirinho, a ovelhinha, não tem nada a ver com isso. Porém, ela vai pagar pelo seu pecado. Tá bem? Nesse exato momento, o que, que vai acontecer? Você vai receber um cutelo na sua mão. Você vai pegar esse cordeiro e vai imolar o cordeiro. Ou seja, vai passar uma faca no pescoço. Quando você mata o cordeiro, o sangue começa a escorrer. O sacerdote vai pegar um bol e vai pegar um pouco desse sangue, tá bom? Neste momento que ele pega um pouco desse sangue, o sacerdote vai pegar o cordeiro, vai cortar o cordeiro em partes, tá bom? Só que vai queimar o cordeiro inteiro. Não podia ficar nada dessa oferta queimada. Toda a oferta tinha que ser consumida, porque Jesus não se entregou pela metade, ele se entregou completo. Então, quando o sacerdote pega o sangue, ele diz o quê? Onde está seu pecado agora? E aí o pecador, no sangue. E ele repete novamente, depois, tá bom? Lá, quando ele volta do santuário. Então, pegou aqui, ó, o sangue, o sacerdote agora corta, coloca para queimar, depois de lavar o cordeiro. Eu já vou explicar para vocês que tem um simbolismo na lavagem. Tudo no santuário, não tem nada ali por acaso, tá bom? Então, ele lava
e depois ele bota para queimar. Botou para queimar, ele pega esse bol, vai até a pia. Isso ele fez no altar do sacrifício, tá? Depois ele vai até a pia, ele vai lavar as mãos, ele vai lavar os pés, ele vai até a porta do santo, vai deixar seus calçados e vai adentrar o santo lugar. Quando ele entra no santo lugar, ele vai até o altar de incenso, tá bom? Aonde as orações dos santos vão, porque você está pedindo perdão pelo seu pecado, tá bem? Então, naquele momento, ele vai pôr o dedão no bol, tá? E depois ele vai passar esse dedão nos 4 cantos, nos 4 chifres que tem o altar de incenso. Isso simboliza que Deus perdoa pecado em todos os cantos da terra, tá bom? Então, embaixo d'água, no ar, aonde você estiver, se você pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar. Glória a Deus por isso. Depois, ele vai colocar a mão completa dentro do bol e vai aspergir 7 vezes no véu, tá bom? Tem um véu do Santíssimo, que está logo atrás do altar do incenso. Quando ele asperge 7 vezes, isso simboliza que seu pecado foi registrado perfeitamente no livro dos céus. Lembra que tem livros no céu. A gente vai falar sobre isso ainda durante o ano bíblico, tá bem? Então, inclusive, no capítulo anterior, nós vimos ali algumas referências aos livros, quando, por exemplo, Moisés disse, risca meu nome do livro. Tá bom? Aquele é o livro da vida, e também faz referência ao livro dos pecados, que é o dos registros, e o livro memorial, que é o das boas obras. Tá bom? Esses são os livros que existem lá no céu, e os anjos estão anotando absolutamente tudo que eu e você faz. Pecado ou obras está sendo anotado. Tá bom? Então, depois que o sacerdote faz esse rito, ele volta de costas para a porta. Nunca se vira as costas para Deus, viu? Então o sacerdote ele volta de costas para a porta. Depois, quando ele pega o chinelo dele, né, a sandália, aí ele vira para ir até o pecador. Então ele chega até o pecador e pergunta de novo: agora, onde está o seu pecado? E o que ele diz? No santuário. Já não o carrego, está diante de Jeová. A partir deste momento, o pecador compreende que está perdoado e alivia toda a sua tensão. Ok? Então é assim que é realizado as ofertas queimadas. Tá bom, meu querido? Só para que vocês tenham uma dinâmica aqui e entendam. Lá em Romanos 12:1 diz que eu e você precisamos ser sacrifício vivo. Como nós somos sacrifício vivo, Roberto? Abandonando o que não deixa eu me aproximar de Deus. Quando você está sacrificando, você gosta muito de uma coisa, porém você sabe que é errado, então você abandona, você é um sacrifício vivo. Então é exatamente isso que Deus quer de cada um de nós, que nós nos consagremos a Ele e só fazemos a vontade dele. Quais são as lições importantes sobre isso? Animal totalmente consumido. Importância da ordem. Até mesmo a lenha para queimar no fogo era colocada com ordem, ela não era jogada. Tá bem? Então, tudo no santuário é com ordem. Tá bem? Uma outra coisa é que o fogo não se apagava. O fogo foi aceso por Deus. E o fogo não se apagava. Porém, como só a parte de Deus, nós temos a nossa parte também a desempenhar. É por isso que eles colocavam a lenha lá para fazer a parte humana que se junta para transformar a nossa vida. Tá bom? Importância da limpeza. O que isso nos significa? Vamos lá. Por que se lava o cordeiro, Roberto? Não faz sentido lavar cordeiro. Fala para mim, Roberto. Vamos lá. O fogo representa o Espírito Santo, tá bom? Então, o fogo simboliza o Espírito Santo. A água simboliza a purificação. E o sangue é a expiação pelo pecado. Então, por isso que se lava, porque tudo tem um porquê. Fogo, o Espírito Santo te convence do pecado. Depois, ele vai te purificar e te dar a expiação, te tirar esse pecado pelo sangue de Cristo.
Então, segue tudo uma sequência, tá bom? E aí, então, é a consagração e a dedicação que é vista aqui nessa oferta. Agora eu pergunto para vocês. Roberto, você falou, mas o que tem a ver essas ofertas comigo hoje? Lembra que eu falei para vocês que essa oferta é da manhã e da tarde? Agora eu pergunto para vocês. Vocês sabem de alguma coisa que eu e você precisamos fazer todas as manhãs e todas as tardes? Vocês sabem de alguma coisa? Vocês podem escrever no chat aí. Tem algo chamado culto familiar. Então, o culto familiar nos mostra a oferta queimada. Quando fazemos nosso culto todas as manhãs e todas as tardes, nós estamos se consagrando a Deus. Não só a nós, mas toda a nossa família. Uma outra coisa que simboliza as ofertas queimadas é o nosso devocional, que também deve ser realizado todas as manhãs. Então, todo dia de manhã, ou à tarde, ou os dois, né? Um momento um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, de você se aproximar de Deus, de você orar, de você estudar. Então, isso aqui que nós estamos fazendo já é uma oferta queimada a Deus. Vocês acordarem 5 da manhã para estar aqui falando com Deus, de estar aprendendo de Deus. Só que isso não basta, você precisa ter o seu momento com Deus, tá bom? Então, aqui é um momento, porém, saindo daqui, tem o seu momento com Deus. Que seja 1 hora, que seja meia hora, mas tenha um momento com Deus. E à noite, tenha também, ok? Então, isso simboliza as ofertas queimadas, tá bom? Consagração e dedicação. Depois nós temos uma segunda oferta, que é a oferta de manjares, que ela é explicada um pouco ali em Levíticos 2, tá bom? Então, as ofertas de manjares, ela é realizada com farinha, azeite, cereais, vinho e sal e incenso. Nunca era permitido fermento e nem mel ser queimados no altar de sacrifício, porque o fermento simboliza pecado e o mel, paixões desenfreadas, tá bom? É aquilo que a gente não está conseguindo, que a gente deveria frear, mas não consegue, tá bom? Então, esses dois não eram entregues para ser queimado no altar. Porém, eles eram entregues como primícias. O que seria isso? Tudo que você pegou, o seu início do fermento, o seu início do mel, era entregue para os sacerdotes, tá bom? O que era feito as ofertas de manjares? Os pães da proposição, por exemplo, era feito com as ofertas que eram levadas para os sacerdotes, tá bem? O que simboliza a oferta de manjares? Submissão e dependência. Agora eu pergunto para vocês, o que hoje eu e você faz que demonstra submissão e dependência a Deus? Alguma coisa aí, vocês podem escrever no chat, fique à vontade aí, pessoal. Não se acanhe, não. Mas não vamos pedir para vocês ficar abrindo o microfone, porque não depois ficar ruim aí, para a gente dar continuidade. Porém, vocês podem escrever aí, tá bom? Então, as ofertas de manjares que demonstram submissão e dependência, o que eu e você faz aos sábados, algumas igrejas aos domingos também, que mostra, Senhor, eu sou dependente de Ti. Pode faltar comida em casa, pode faltar de eu pagar uma conta de água e de luz, mas eu não deixo de devolver isso aqui. A oferta de manjares é os nossos dízimos, irmãos. Ok? Então, a oferta de manjares, quando você está ali na sua casa, separando o seu dízimo para levar para a igreja, você está preparando uma oferta de manjares. E você está demonstrando a Deus que você é um submisso e um dependente dele. Pode faltar o que for, mas o seu dízimo vai estar lá, para a honra e glória de Deus. Ok? Vamos então para as ofertas pacíficas. Eu falei sobre o dízimo, porém nós não temos só o dízimo. Nós temos também as ofertas. Como que eram as ofertas pacíficas, Roberto? Aqui poderia ser oferecido animais tanto macho quanto fêmea, porém sem defeitos. Tinha as voluntárias. Essa Deus não cobrava a perfeição do animal. As ofertas pacíficas estão em Levíticos 3, tá bom? Então, Deus não cobrava a perfeição dos animais que fossem de ofertas pacíficas quando era voluntária. Quando era voto, tinha que ser sem defeito, tá bom? E haviam 3 delas: a gratidão,
voto e voluntários, representando ofertas de graças, alegria e felicidade. Tá bem? Então você é tão abençoado, Deus te abençoa tanto que você fica tão alegre que você devolve para ajudar outras pessoas. Essas são as ofertas pacíficas. Por exemplo, a gente tem ofertas pacíficas dos nascimentos de nenéns. Foram realizadas oferta pacífica para Sansão, para João, Jesus. Eles eram voto nazireu. Então, o que acontece? Quando era um voto, tinha que cumprir certinho. Quando era voluntária, aí você podia ser menos sistemático. O que acontece? Você não tem ofertas pacto e ofertas que você está ali na igreja, você abre a sua carteira, tira um valor e devolve na salva. Quando você devolve na salva, você está fazendo uma voluntária de gratidão. Quando você faz um pacto com Deus, Senhor, 5%, 10% já é de Deus. 5%, 10%, tem gente que eu conheço que devolve 50% de oferta. Tá? Ele devolve os 10 mais 50 e vive com 40. Ok? Então, quando você faz isso, você está fazendo um voto. E quando você faz um voto, o voto se cumpre. E é por isso que Deus leva a sério um animal sem defeito, tudo bonitinho. Então, é melhor você não fazer voto do que você fazer e não cumprir. Tá bom? Então, quando você for pensar em fazer uma oferta pacífica, uma oferta a Deus, de pacto, de voto, pense 2 vezes antes de fazer para não cumprir. Tá bem? Então, ofertas pacíficas são as nossas ofertas que vocês levam ou na salva ou no envelopinho, ou que vocês não precisam necessariamente devolver no envelope para a igreja. Você pode, a sua oferta, você pode, olha, eu vou ajudar tal canal, eu vou ajudar tal pessoa, eu vou ajudar tal. Você pode fazer normalmente, tá bem? Porém, você vai estipular para Deus tantos por cento. A partir disso, já vira uma oferta pacífica de voto, tá bom? Então, bora então para o próximo, que é em Levíticos 4. Levíticos 4 fala sobre as ofertas pelo pecado, que são as ofertas por ignorância. São 4 classes que participam dela. Primeiro, os ungidos, ou seja, os sacerdotes. Quando o sacerdote pecava, ele tinha que levar um novilho sem defeito. Porque quando o sacerdote pecava, era o mesmo que o povo tivesse pecando. Porque o sacerdote, ele era o chefe líder do povo. Se ele cometesse um pecado, era um mau exemplo grandioso. Por exemplo, Arão, quando fez o bezerro de ouro, foi algo catastrófico. Ele teve que fazer aqui um sacrifício de oferta pelo pecado. Porque lembre, eu vou falar para vocês, aquele ato de Arão e do povo foi considerado por ignorância. Por quê? Porque eles não estavam adorando um novo Deus, o bezerro. Eles estavam adorando o Deus no bezerro. Ok? Então eles não tinham a totalidade ali, eles não compreendiam exatamente que eles estavam totalmente errados. O problema é que depois que Moisés vem, fala que eles estão errados, quebra as tábuas, 3.000 das pessoas ainda achavam que não estava errado. Aí morreram. Tá bom? Todas as pessoas que morreram no bezerro de ouro foi porque se permaneceu no pecado. Tá bom? Agora, depois de saber que não era mais por ignorância. Ok? Então, quando o povo todo, a segunda classe é o povo todo. Então, quando o sacerdote ou o povo todo peca, deve-se sacrificar um novilho sem defeito, que o novilho já era um dos mais caros, tá bom? Quando o príncipe, ou seja, o líder da tribo, peca, ele tem que levar um bode sem defeito. O bode era o mais caro que tinha. Quando um povo comum, qualquer um ali, cometia um pecado por ignorância e depois ficava sabendo que não era, que não podia, ele tinha que sacrificar. Eu ficava imaginando, porque olha que coisa. Pecado por ignorância, lá em Atos diz que Deus não considera, não faz, né, não coloca pecado nas pessoas quando as pessoas não sabem. Então, Deus não leva o tempo de ignorância. Porém, quando Deus faz isso, ele não está levando o tempo de ignorância completo. Ou seja, você não sabe nada sobre o assunto, Deus não te considera culpado.
Agora, se você souber alguma coisa sobre o assunto, meu querido, aí você já entra no pecado por ignorância de negligência e pode sofrer consequências como o pessoal acabou sofrendo. Porque quando você é negligente, você está mais suscetível a permanecer no erro, tá bom? Quando você não sabe nada, tudo bem, você não sabe nada, então não é pecado, porque pecado é transgressão da lei, é o que diz lá em 1 João 3,4. Então, quando você está por negligência, eu vou dar um exemplo para vocês que vira e mexe, infelizmente, acontece. Por exemplo, eu, Roberto, acabei de me batizar na igreja. E eu tive poucos estudos, e infelizmente isso ocorre, tá, gente? Pessoas ali com 2, 3 estudos já é jogada no tanque batismal. Então, suponhamos que fui batizado e eu não soube que o sábado não podia comprar, tá? Então, vamos lá, vamos supor que eu não sei nada sobre o sábado. E aí eu vou lá no mercado e compro no sábado. Depois saí da igreja, vou lá, compro no sábado. Tô assim no meu começo de igreja, tô participando para aprender mais. Vou lá e compro. Aí o irmão vê eu comprando, chega em mim e fala: "Ô, irmão, você não sabe que não pode comprar?" Eu falei: "Não, ninguém me falou, cara." "Ah, então, é o seguinte." E ele explica tudo para mim. Isso é pecado por ignorância. Deus não levou o tempo enquanto eu comprava sem eu saber nada sobre o sábado. Depois esse irmão ele fala para mim. A partir desse momento para frente eu já sei sobre o sábado. Pouco, muito, médio, eu já sei. Agora eu posso entrar no pecado por ignorância de negligência. Como que seria isso? O Roberto está muito atarefado e aí ele acaba esquecendo de abastecer o carro na sexta. E aí ele vai para sua igreja. Quando está chegando próximo da igreja, a gasolina está acabando. Olha isso. Então, o que o Roberto vai ter que fazer? Ele vai ter que pôr gasolina no carro para chegar até a igreja e adorar a Deus. Isto é um pecado por ignorância de negligência. Eu poderia ter abastecido na sexta, porém eu esqueci. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abastecer, porém eu tenho que pedir perdão por esse abastecimento no sábado. Por quê? Porque eu sabia que eu não podia estar abastecendo e eu acabei negligenciando, ignorância, porque não foi algo pensado, foi algo que eu esqueci de fazer. Estão entendendo? Isso entra no pecado por ignorância. Você pode, porque você não vai ficar esperando o sábado que você precisa ir para a igreja. Você está indo para a igreja, ok? Porém, você precisa pedir perdão por isso a Deus, tá bom? Então, o capítulo 4 vai mostrar que não é todo pecado que é por ignorância completa. Se você sabe qualquer coisa e você fez, já peça perdão a Deus, tá bom? E depois a gente vai para o outro pecado, que é o pecado por ignorância agora. Desculpa, agora é o pecado, você sabe que está errado e faz do mesmo jeito. Esse é o ofertas pela culpa, pecado e culpa, tá bom? Esses pecados que são cometidos sabendo. Então você sabe e manda brasa. Esse pecado cometido sem ter a certeza do erro, aí você apaga. Isso aqui já deveria ter apagado, eu sempre esqueço de tirar. Esse daqui é para estar no outro, tá bom? Deveria ser levado uma fêmea agora, tá bom? Porque a fêmea é mais cara, tá? Então, quanto mais o pecado é hediondo, mais caro fica, porque Deus está ensinando já no bolso, tá? Sempre foi assim, Deus sempre ensinou no bolso das pessoas, tá bom? Porque, infelizmente, o ser humano só aprende no bolso. Porém, tem uma diferença da aspersão entre o sangue, no sangue de um pecado por ignorância e um pecado mesmo, rebelião. Você sabe que está errado, mas eu não quero saber. Eu vou fazer. É a diferença. Qual que é a diferença? Quando você tem um pecado por ignorância, seja por negligência ou não, como Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, então, quando você tem um pecado, na verdade, por ignorância completa, você não precisa entrar no santuário. O sacerdote não entrava no santuário. No altar de sacrifício também tem 4 chifres. Então, ele fazia o mesmo processo de pôr o dedão e passar no altar, e depois ele colocava a mão no bol e aspergia no altar de sacrifício, ali no fogo. Tá bom? Porque Deus não leva o tempo de ignorância, então não tem para que você ir lá encher o saco lá, né? Falar, Senhor, não. Não. Se Deus não leva o tempo, esse pecado não está registrado. Se não está registrado no livro,
então não é para você entrar lá, tá bom? Já se resolve no próprio altar do sacrifício. Agora, se você comete um pecado, querendo cometer esse pecado, aí você tem que fazer todo aquele processo de ofertas pelo pecado que a gente acabou de falar para vocês, tá bom? Então, é a mesma pegada, tá bem, meus queridos? Serviço diário. O que que era realizado todo dia? Todo dia o sacerdote chegava no santuário, ia ver o sacrifício, tá bem? Dos cordeiros. O sacerdote ele recebia esses cordeiros do povo, tá bom? Porque eles não tinham de onde tirar, tá bom? Era o único cordeiro que podia ser dado. Todo pecador ele tinha que tirar o cordeiro ou do rebanho ou pagar. Por quê? Porque estava ensinando no bolso, tá bom? Não podia ser dado o cordeiro para a pessoa. Olha, ô Gildete, você não tem como ter um rolo, uma pomba. Ah, então toma aqui e vai lá sacrificar. Não podia. Ele tinha que se virar para pagar, porque isso ia fazer com que ele regredisse no pecado e não achasse que, estou me dando mesmo, então eu vou pecar à vontade. Tá bem? Os cordeiros eram oferecidos por toda a nação, ou seja, esses cordeiros da 9 e da 15, eles eram oferecidos por toda a nação. Vamos supor que estava ali, o próprio mãe e pai de Jesus estavam subindo na Páscoa para oferecer um sacrifício. E aí vamos supor que morresse José, no meio da subida ali. Esse cordeiro das 9 e da 15 permanecia com ele, se ele confiasse em Deus, tivesse arrependido do seu pecado, ele mesmo morrendo ali, sem conseguir chegar para sacrificar, valeria a pena para ele. Vocês lembram, por exemplo, que Daniel ele orava 3 vezes olhando para Jerusalém, e dessas 2 vezes que ele orava era no horário do sacrifício? Ou seja, ele estava confiando que Deus, por mais que ele não podia estar lá porque ele estava preso, ele estava o quê? Ele estava fazendo a oração dele. E ele estava sendo aceita às 9 e às 15 horas no horário das ofertas, tá bem? Então era oferecido por toda a nação. Ofertas de indivíduo é aquilo que eu falei para você, de você querer ir toda hora, se você quiser. E a semana, um cordeiro, no sábado, 2. Muitas pessoas perguntam, mas Roberto, não pode fazer nada no sábado e Deus fazia o trabalho do sacerdote dobrar no sábado? Porque não tem... A Bíblia diz que é lícito fazer o bem no sábado. Tem algum bem melhor do que eliminar pecado da vida minha e da sua? Não há nada melhor do que isso. Então, o dia de sábado era um dia de festa. Para vocês terem uma noção, aquele pessoal do Israel, eles se colocavam eles ali entravam próximo do santuário, não dentro, mas ali ao redor do santuário. Quando começava o sábado ali, antes de começar o sábado, eles faziam tendas ali e passavam o sábado todinho do lado do santuário. Ou seja, porque Deus estava ali com sua Shekinah. Então eles tinham prazer, não era uma coisa assim como muitas vezes a gente começa o sábado e já quer que ele acabe. Porque não fazer nada, e começa a murmurar, sabe? Não era dessa forma, eles amavam o sábado, tá bom? Então o sábado era uma alegria para os judeus. A mesa dos pães, eles tinham que olhar se tinha pão na mesa, se os 12 pães estavam ali, eles tinham que ver se estava o incenso subindo a fumaça, e tinha que ver se o candelabro estava com tudo aceso. Porque se apaga a luz do candelabro, ninguém via nada, o santuário era todo fechado, tá bom? Então a única luz que tinha no santuário era o candelabro, tá bem, meus queridos? Então, esse era o serviço todo dia que o sacerdote chegava. Todo dia o sacerdote chegava e ia ter que ver se estava tudo nos conformes, tá bem? Já estamos acabando. Eu vou falar só sobre o dia da expiação para vocês e nós finalizamos, tá? O dia da expiação vai estar lá em Levíticos 16, que a gente não leu ainda, vamos ler amanhã, né? Amanhã vai ser um dia puxado, hein? Amanhã não, né? Amanhã ainda é do 8 ao 10, depois é do 11 ao 20 de Levíticos, na terça-feira. Então, na terça-feira nós vamos ter um dia puxado aí, então se programem para conseguir fazer a leitura de tudo, tá bom? Então, o dia da expiação, ele era o maior dia de Israel. Por quê? Porque os pecados seriam totalmente eliminados do meio do povo, tá bom? Nenhuma obra era realizada, era como se fosse um sábado esse dia. Então não podia trabalhar. Iniciava no dia 10 do mês de outubro, né, ali de Tisri,
que é o mês hebraico, banho e vestes brancas. Lembra que eu falei para você que nesse dia o sumo sacerdote usava branco? E os sacerdotes também, tá? 2 bodes e um carneiro, sacrifício do novilho e o bode emissário. Vamos lá entender isso aqui. Primeira coisa que acontecia era o sacerdote, o sumo sacerdote, todo o povo estava preparado. Foram 10 dias antes do dia da expiação, tem a festa das trombetas, que anunciavam que o dia da expiação estava chegando e quem tivesse qualquer pecado nesse dia já evaporava na hora. A coisa era pesada, tá? Não podia brincar com o pecado. Então, o que acontecia? O sacerdote ele ia sacrificar um bode, ele ia sacrificar um carneiro por ele e um novilho pelo povo, tá bom? Então ele sacrificava esses dois, representando uma purificação final entre ele e Deus e o povo e Deus. Depois ele ia escolher dos bodes, ele ia lançar sorte. Muitas pessoas pegam lançar sorte na Bíblia para dizer que pode jogar na loto, pode jogar... Não. O lançar sorte na Bíblia é Deus escolhe, tá bom? Então, para eles, lançar sorte é como se Deus estivesse escolhendo. Então, Deus escolhia um dos cordeiros para representar Jesus. E o outro seria o cordeiro emissário, que no caso é o Azazel, que representa Satanás. Então, era colocado uma fita vermelha no bode emissário, no bode Azazel, Satanás, e ele era preso no altar do sacrifício. Enquanto isso, era colocado uma fita azul no bode representando Jesus, e ele era sacrificado ali no altar, ok? Depois ele pegava esse sangue do bode, colocava o bode para sacrificar e fazia todo o processo que vocês já viram da oferta queimada. Entrava, só que dessa vez ele não ia aspergir no véu. Ele ia tirar o véu e ia aspergir na arca da aliança. Ok? E aí, com o sinônimo, símbolo, ele purificava o santuário, porque os pecados estavam todos ali, diante de Deus. Porém, agora, no dia da expiação, todos os pecados seriam apagados. Então, ele traz esse pecado, voltando de costa, ele vai pegar simbolicamente a sua mão, pôr sobre o bode Azazel, Satanás, e vai transferir todos os pecados para o originador do pecado. Tá bem? Porque todos os pecados se inicia com a tentação de Satanás. E ele começou o primeiro pecado. Tá bem? Então, passa-se para Satanás o pecado dos justos. Os ímpios pagam pelos próprios pecados. Eles vão queimar também os ímpios. Tá bom? Então, o Satanás só leva o pecado dos justos. Tá? Então, Satanás agora é transferido os pecados dos justos que foram ali se converter, se consagraram a Deus. E um homem apto pega esse homem, esse cordeiro, o bode, e leva para o deserto. Larga o bode lá, o bode vai morrer, tá bom? Depois esse homem volta, tira todas as suas vestes, coloca vestes novas, porque porque o povo tá todo mundo sem pecado naquele momento, naqueles dias, tá? E ele adentra para não contaminar o povo, aquela roupa é jogada fora. Tá bem? Então era assim que era realizado o dia da expiação. E assim se encerrava o dia da expiação, se começava a festa dos tabernáculos, que era onde todo mundo colocava tendas ali em volta do santuário e ficava por 7 dias agradando ali, né? Louvando a Deus, porque foram libertos do pecado. Se vocês pegarem essa ideia, é exatamente o que vai acontecer no tempo do fim. Quando Jesus finalizar o dia da expiação, estiver ali com todos os pecados já apagados ali, forem apagando os pecados, né, o juízo finalizado, ele vai pegar esses pecados para trazer para Satanás. Ok? É a mesma sintonia. E tem um povo que é apto, que é os 144 mil. Então, 144 mil são aquele povo que vai levar o Satanás ao deserto, que é aquele homem apto do Levítico 16. Ok? Depois disso, nós teremos o quê? Começaremos, então, a festa dos tabernáculos. Então, da mesma forma que ocorreu, meus queridos, ocorrerá novamente. Ok? Então, nós precisamos estar sendo o homem apto, estar se preparando para quando Jesus voltar, Satanás ser destruído, ali no caso, ele não vai ser ainda destruído, ele vai ficar por 1000 anos nesse deserto até morrer, porém ele vai morrer, como o bode morria, tá bem? Vai demorar um pouco, mas vai.
e nós iremos subir para Cristo para continuar com a festa dos tabernáculos. Tá bem? Então, meus queridos, o último texto aqui, para nós finalizarmos, Levíticos 16:30 diz: porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, não é metade do pecado, não é um ou outro, é todos os pecados, tá bem? Nós seremos totalmente purificados. E o último aqui, o que eu gostaria que vocês levassem hoje para vocês é: quando vocês cometem pecado, o perdão é concedido para você no serviço diário. Ou seja, você ajoelha, você pede perdão a Deus, você é purificado, ok? Você é perdoado, desculpa. Então você é perdoado no momento em que você ajoelha e aceita o perdão, que é a justificação, tá bom? Você aceita o perdão pela fé, você é considerado então ali realizando o serviço diário. Porém, a purificação acontece no dia da expiação. O seu pecado, por mais que você pediu perdão a Deus, ele só é apagado quando o dia da expiação acaba, tá bom? Por quê? Porque você pode cometer o pecado de novo, algum pecado, e seu nome volta para perdição, tá bem? Lembre-se que quem tiver pecado não confessado no livro dos registros, acabou. É fogo eterno. Se nós confessarmos os nossos pecados, vai apagar no final do dia da expiação. Tá bem? Lembre-se, vai ter vários textos da irmã White que nós vamos ler durante o ano, onde vai mostrar que nós, os justos, depois do fechamento da porta da graça, não vai lembrar de mais nenhum pecado. Por quê? Porque eles foram apagados. Tá bom? Então, assim que Jesus levanta e vem trazer esses pecados para Satanás, os pecados dos justos são totalmente apagados. E nós vamos passar ali por um período duro da angústia de Jacó, porém, com Cristo passaremos ilesos. Amém? Então, o próprio registro do pecado foi apagado. Israel, ou eu e você, que somos Israel espiritual, estaremos completamente limpos. Então, era isso que nós tínhamos aqui para hoje. Espero que vocês tenham compreendido esses ritos, visto que vocês realizam ritos ainda hoje, sim, para honra e glória do nosso Deus, porém você não precisa matar ninguém, tá bom? É simplesmente você ajoelhar, confessar, aceitar e mudar a sua vida. Porque Jesus diz, ó, eu também não te condeno, é o que é dito para Maria. Porém, vá e não peques mais. Ou seja, eu também não te condeno, é a justificação. Vai e não peques mais é a santificação, ok? Então tá sempre mesclado as duas coisas, tá bom, meus queridos? Nunca entenda que você não precisa fazer nada e nunca entenda que você tem que fazer algo para ser salvo. As coisas não... A gente precisa harmonizar isso e eu prometo para vocês que até o final do ano vocês vão ficar totalmente assertivos nesse ponto. Vocês vão entender o que é cooperar com Deus, tá bom? Esse ano bíblico é fantástico. A gente só está começando. Nós nem chegamos ainda no Desejar de Todas as Nações, que para mim é o livro mais incrível que vocês já vão ler na vida de vocês, tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês aqui. Eu vou fazer uma oração neste momento por nós e espero que vocês tenham uma ótima semana durante esta semana que se iniciou, tá bom? Grandioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui agradecidos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor nos dá, de entendermos cada pormenor que o Senhor não deixou nada na Bíblia para ser descartado. Tudo que está ali é para o nosso proveito. Que nós possamos ser consagrados a Ti todos os dias, que nós possamos estar entregando nossas ofertas de manjares que o Senhor pediu para elevar o Seu Evangelho, que nós possamos estar sendo gratos a Ti com ofertas para ajudar as pessoas, ajudar o Evangelho a avançar. Pai querido, nos ajude a não pecar nada. Nós queremos abandonar os nossos pecados, nós precisamos de Ti para isso. Não temos força de nós mesmos para alcançar esta maravilha de não cometer pecados. Porém, a Sua palavra diz que o Senhor é poderoso para nos deixar irrepreensíveis, como está em Judas 24 e também Mateus 19:26, diz que todas as coisas são possíveis para quem está com o Senhor. E é nisso que nós cremos, Pai. Nos ajude a abandonar aquelas falhas que estão atrapalhando a gente entrar mais firme na Sua consagração. Abandonemos os pecados para que nós possamos estar em pé, com os nossos pecados apagados, confessados,
para a honra e glória do seu nome, para que o Senhor possa nos levar para Canaã celestial. Perdoe-nos, nos ajude a ter uma semana abençoada na tua presença. É o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, até a próxima. Que Deus os use durante essa semana para vocês representarem ainda mais Jesus para as outras pessoas. Até mais. Tchau, tchau. Amém.